avó já não é mais viva, para me explicar melhor os peixes e tal. E Como chamava sua avó? Vó Catarina. Catarina. Catarina, conhecida como Lalá, Dona Lalá. E ela teve restaurante lá em Cananéia. Então, além da minha avó pescava por hobby. Além de pescar, ela ainda sabia preparar. Muito mais do que pescar. Muito mais do que muito pescar. Muito mais. Só que assim, por hobby, ela pegava um barquinho, ela tinha um barquinho de fibra de carbono, e ela ia, em Cananéia tem um lugar chamado Ponta do Morro, e ela ia remando na ponta do morro, chamava os sobrinhos dela, os irmãos dela, e colocava, todos eles são caiçara, e aí colocava no barquinho e saía, às vezes saía 5 horas da manhã, voltava 9 horas da noite, a gente ficava desesperado, meu Deus, cadê minha avó, cadê minha avó? E o tempo abria e fechava e minha avó nada. Lá estava ela pescando. Com o cestinho dela na linhada, sabe? Sim. Ela não pescava com vara, molinete, nada, era na linhada. Então ela fazia a linhada dela, aí ela saía pescar e ela voltava com garopa, voltava com mero. É que não pode mais, hoje em dia não pode mais pescar, né? É proibido. Mas isso, eu tô falando de 1900 bolinha, tá, gente? Então, ela pescava os peixes dela lá, trazia Paraty, trazia um monte de coisa. E aí ela vinha para casa feliz da vida, era o hobby dela, era pescar. E ela era uma boa pescadora. Ela não deixava a gente ir no barco, a gente era criança, ela não deixava a gente ir no barco com ela para pescar, porque a gente fazia muito barulho. E ela falava que afastava os peixes. Aí a gente queria ficar pulando do barco na água, nadando, e não ia dar certo. Enfim. E aí ela também tinha um restaurante, e ela cozinhava muito bem. Muito, muito, muito. Foi o melhor peixe que eu comi na minha vida, foi o da minha avó. É impressionante. E aí ela ensinou pra gente, em memória de infância também, a gente comia o filé de peixe com um molho de camarão. E cadê as receitas do Dona Lala? Tá escondida a 7 chaves. Então, os filhos dela não emprestam de jeito nenhum. Olha uma ideia para vocês aí. Vender o peixe, né? Algumas coisas eu lembro. Pré-preparado. Hoje tem alguns clientes que às vezes pedem já temperado. Sim. Então, alguns clientes, em algumas épocas que a gente consegue atender, a gente acaba fazendo alguma coisa pronta. A gente tem algumas receitas. Na verdade, a avó Lalá, ela acompanhava muito a avó. Então, algumas coisinhas ela lembra e a gente faz. Vamos homenageá-la nesse programa, hein? Vó, pra senhora, viu? Tá dando certo o nosso manuseio, vó. Então, às vezes, a gente prepara para o cliente uma paella, às vezes pede com antecedência, a gente consegue, né? Fazer uma paella, fazer um peixe, dependendo de como ele quer que seja feito, a gente consegue atender. Não é o forte hoje, mas a gente está partindo para esse caminho de também do peixe pronto, né? Dos pratos prontos também. Então é uma evolução que a gente está aos pouquinhos e seguindo algumas receitas da vovó Lalá. O seu irmão mesmo. Meu irmão cozinha muito bem também e a gente aprendeu assim, porque a gente vivia na cozinha. A casa da minha avó era uma casa grande, onde todo mundo não ficava na sala, ficava todo mundo reunido na cozinha. Então via minha avó cozinhar e ficava ali conversando e aprendia alguma coisa, aprendi um truque aqui, uma dica ali. E a gente lembra muito das coisas como ela fazia. Por exemplo, o filé de peixe que ela fazia, ela não passa só no ovo, no trigo e frita, não, ela passava no trigo, no ovo batido com salsinha e depois no trigo com queijo ralado. Sim. Então ela passava 2 vezes. E isso hoje em dia a gente come empanado no trigo, no ovo e só, no ovo, no trigo e só. Ela passava no trigo, no ovo, no trigo com salsinha, queijo ralado, tinha toda uma diferença. E aí botava para fritar e tinha que ser a temperatura do óleo ideal, a quantidade de óleo ideal. É um espetáculo. E a farinha é aquela farinha fina mesmo, né? Porque agora alimentaram essa farinha panko, né? Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Não tinha nada, farinha de trigo, farinha de trigo normal mesmo. Nós temos, machuca um pouco a boca. Nós temos uma farinha diferenciada, que também é um dos carros-chefes, que é muito difícil achar por aí. É uma farinha, não é a panko, é uma farinha já temperada para empanar. É como se fosse uma farinha de rosca. Sim. Só que é temperada já, então você não precisa temperar o peixe, aliás, não deve temperar. Você descongelou o peixe, passou nessa farinha, que não precisa nem passar no ovo, dispensa o ovo, passou nessa farinha e põe para fritar e fica perfeito, como se tivesse o peixe temperado. Mas e o sal, essas já coisas? Já tem tudo, tudo na medida. Eu acredito muito nesse mercado, de você tirar do freezer e por isso que eu falei aquele negócio, que hoje em dia, eu tô com a mãe de uma amiga minha, há 20 anos, Antonella, a mãe dela está aqui, tá lá em casa, e
ela ficou impressionada com o que tem de comida já pronta. Ela falou, poxa, mas vocês tiram do freezer, 15 minutos tem uma refeição. E eu acho que isso é o futuro, porque as pessoas não têm mais tempo. Sim. Né? É bacana, eu adoro cozinhar, então. E a minha casa é exatamente assim, a cozinha é grande, aí tem uma sala de jantar que está ligada por uma varanda à sala, ao living, né? Então, é para isso, porque é muito chato. Eu, né, quando vou para a cozinha, você fica sozinho lá, não tem graça. Um negócio até que chateia um pouco, né? Então, a pessoa senta ali na mesa de jantar ou de almoço, né? E fica lá tomando um vinho, tomando um drink e tal, e participam do... Verdade. Eu já ponho, também distribuo uma tarefa, você corta a salada, você... Não, minha avó não deixava a gente se meter na comida dela. Não? Não deixava, não. Não, tem certas coisas que precisa de ajuda, eu só... Não, minha avó, ela fazia tudo, assim, o máximo que ela permitia, ela tinha um tio que era mais ou menos da mesma idade dela, talvez 3 anos mais velho, e aí ele picava tudo para ela, fazia o então, tinha um ajudante. Então, mas assim, ela já deixava tudo pronto na geladeira. Ela só tirava da geladeira, a cebola picava, isso quando ela não picava na hora. Quando ela não estava sem paciência para pedir para ele, ela picava, já fazia, ela era muito rápida, muito prática. E na cozinha dela, em casa, ela não deixava ninguém. Ela tinha ajudante no restaurante dela. E eu tenho um toque na cozinha, que assim, eu usei um garfo, eu lavo o garfo. Quer dizer, quando eu acabo de cozinhar, tá tudo limpo. Não tem nada para lavar. Porque me dá aflição ver aquelas coisas que vai acumulando na pia. Desculpa, mas a minha mãe é muito bagunceira, sabe? Que ela não me ouça, mas... Ela não vai ver o programa, né? Que ela não me ouça, mas já tá me ouvindo. Mas enfim, mãe, desculpa, né? Então... Não, eu tenho toque com isso, que eu tenho que ir fazendo e ir arrumando. E já vai arrumando. Já vai arrumando. Para não você acumular, termina de cozinhar, tá tudo pronto.